Fala, gente, mais um dia neste canal maravilhoso. Voltamos com mais um vídeo da série de leituras bíblicas pra gente ler e ter um panorama bíblico em 30 dias, beleza? Gente, hoje nós vamos começar um negócio bem legal. Nós vamos tratar agora do livro dos Salmos, a coletânea dos Salmos. E vão ser 2 vídeos, então o primeiro dia, né, que é hoje no caso, nós vamos ler ali salmos que trazem algum tipo de esperança, enfim, que tem esse objetivo. E no próximo dia nós vamos falar sobre sofrimento, sobre pecado, sobre outras coisas, tá? Também no livro de Salmos. Então são 2 dias aí de leitura do livro de Salmos. Então eu vou pedir para você, se você puder, se inscreva aqui no nosso canal. Eu estou aqui com uma tela de computador na minha frente, onde eu consigo ver que nós temos agora cerca de 210, 215 inscritos. E eu tenho a meta de até o fim do ano chegar em 300. Se você puder me ajudar, se inscreva aqui e a gente vai crescer juntos, beleza? Bom, se você tem algum comentário para fazer, deixa o comentário, vai ajudar bastante a gente a crescer e a evoluir juntos. E sem muita enrolação, vamos logo para a leitura. A nossa leitura de hoje são 3 salmos, tá? O Salmo 1º, Salmo 23 e Salmo 139, que são salmos assim conhecidíssimos e, ao meu ver, maravilhosos também. Mas antes de eu entrar nesses salmos e fazer alguns comentários sobre a minha leitura, eu quero falar um pouco sobre a estrutura do livro dos Salmos, né? O livro de Salmos ele está no grupo de livros que nós denominamos como livros poéticos ou livros sapienciais. O que seria sapienciais? Sapiência é conhecimento humano, sapiência humana, conhecimento humano. Então, são livros que sim são inspirados por Deus, porque nós entendemos que toda a escritura é inspirada por Deus. De onde nós tiramos isso? Do próprio verso que diz que toda a escritura é inspirada por Deus, apta para ensinar, para corrigir, etc. Beleza? Então o livro de Salmos também. Porém, o livro de Salmos ele é uma coletânea de orações, de músicas, de canções. Então, as pessoas expressam o mais profundo do que elas sentem no livro dos Salmos. Então você vai ver no Salmo gente extremamente revoltada com a vida, revoltada com Deus, essas pessoas expressando isso nas suas orações, nas suas músicas, nas suas canções, nos seus poemas. Da mesma forma que vai ter momentos que as pessoas vão fazer comentários super positivos e agradecer a Deus. Enfim, a gente entende que os salmos eles foram escritos por uma grande quantidade deles, pelo menos, pelo rei Davi. Não sei se você vai lembrar, o rei Davi ele tocava harpa, né? A gente leu isso daí quando nós tratamos do rei Saul. E ele escreveu vários salmos, né? Então é atribuído a ele diversos salmos. Asaf também é uma figura importante, ele era um sacerdote do templo. Asaf também escreveu outros salmos, enfim, tem outros autores também. Se eu não me engano, Salomão, tem um outro rei também, eu não vou lembrar. Mas a maioria esmagadora são salmos de Davi. E dentro dos salmos existem muitos outros também que a autoria é desconhecida, beleza? Então é um livro composto por diversos autores, tá? Então eu falei para vocês que o livro de Salmos ele traz essas expressões do nosso coração na mais sincera, vamos dizer assim, no mais sincero modo de dizer, tá? E eu vou dar um exemplo para vocês, ó. Não tá na nossa leitura, mas se você pegar, por exemplo, aqui, ó, o Salmo 8 e o Salmo 10, tá? O Salmo 8, eu lembro que a primeira vez eu li corrido vários salmos assim, então para mim foi uma coisa bem marcante. Ó, Salmo 8, Salmo de Davi, inclusive. Ó Senhor, nosso Deus, teu nome é majestoso, enche a terra. Você vai pro 3. Quando olho para o céu e contemplo a obra dos teus dedos. 4. Quem são nós, simples mortais, para que pense neles? No entanto, o que fizeste apenas um pouco menor do que Deus. Enfim, arrumei uma confusão por causa desse tipo de versículo aqui, mas eu papo outra história. Senhor, teu nome é majestoso, enche a terra. Então você vê uma profunda gratidão de Davi nas palavras dele. Agora vamos para o Salmo 10. Ó Senhor, por que permaneces distante? Por que te escondes em tempos de aflição? Versículo 4. O perverso é orgulhoso demais para buscá-lo. Seus planos não levam em conta que Deus existe. No entanto, ele é bem sucedido em tudo que faz. Se vê inveja do coração de
do salmista aqui, né? Inclusive, eu acredito que é Davi ainda falando. Olha, olha do versículo 14 para frente. Só um apontamento, gente. Eu falo versículo, é costume, tá? A gente tem o costume de falar versículo X, Y, Z. Mas os salmos, a gente não deve entender eles como versículos, né? Os salmos são versos. É praticamente a mesma coisa, mas a ideia é que o salmo, para ele ser compreendido, ele precisa ser lido de uma maneira corrida, completa. Tá? Da mesma forma que as cartas paulinas, você precisa ler a carta como uma coisa só, o salmo é importante você também ter essa visão. Não tem problema em você falar versículo, não tem problema em você falar capítulo, mas só que você não pode esquecer que os salmos são poesias, são orações, são louvores. Então, não é um capítulo, tá? Não é parte de um livro no sentido de ser um capítulo de um livro. É um poema. É um poema e a gente usa essa nomenclatura de divisão de capítulo e versículo para facilitar a leitura, mas são uma coisa só. Quando você vai ler o Salmo 23 é uma coisa só, beleza? E é importante entender isso porque às vezes você pega uma carta, como por exemplo de Paulo, e tem lá, sei lá, pega Gálatas, tem 6 capítulos, certo? E aí o que acontece é que realmente a carta, se você for olhar a estruturação dela, você pode dividir em capítulos, mas só que ela está trazendo o mesmo assunto. O Salmo não. O Salmo é tipo assim, uma coisa completamente desconecta da outra. Então o Salmo 10 não é uma continuação do Salmo 9. O Salmo 9 é uma coisa, o Salmo 10 é outra. É um poema e o outro é outro poema que pode ser sobre outro tema. Mas voltando aqui, olha que interessante. No Salmo 10, no verso 14. Tu, porém, vês o sofrimento e a angústia que ele causa. Observa-o e castiga-o. O indefeso confia em ti. Tu amparas o órfão. Olha o 15. Quebra os braços dessa gente má e perversa. Pede contas de sua maldade até que nada mais reste. Olha a sinceridade de Davi no Salmo 10. O mesmo cara que estava dizendo que Deus é maravilhoso, Deus só faz o bem, Deus é bom, Deus cuida. Ele pergunta no 10, Deus, cadê você? Por que você some quando a coisa fica feia? Como se Deus sumisse. E ele chega no versículo 15, né, no verso 15 aqui desse salmo, e fala, Deus, quebra o braço dessa turma ruim. Entendeu? Então você percebe como se você lê isso daqui descontextualizado do restante da escritura, você pode ter um entendimento completamente errado, porque o salmo não tem uma preocupação teológica. O salmista ele está simplesmente expressando o coração dele com sinceridade. Aí você vê coisas como essa, entendeu? Isso tem que tomar muito cuidado, porque eu posso pegar o 10 aqui e falar, Deus ele some nos momentos de aflição. Não, mas como assim? Não, porque no Salmo 10 fala isso. Entendeu? Não dá para você fazer doutrina, não dá para você estabelecer um padrão em cima de salmos. Agora, quando você vê um livro que tem um caráter, né, educativo para a igreja, no sentido de trazer um ensinamento doutrinário, como as cartas de Paulo, aí a conversa é outra, beleza? Mas só para você ter um exemplo, tá? E por que Deus permite que isso chegue até nós, né? Eu acho muito porque os salmos ele traz a sinceridade do coração das pessoas. Você vê, por exemplo, o Salmo 73, 74, você vê que Asaf, que escreve esses salmos, ele está profundamente irritado porque as pessoas más, que não têm compromisso com Deus, as pessoas que vivem um estilo de vida completamente diferente do dele, são prósperas e tudo dá certo, e ele que segue a Deus parece que nada acontece. Então ele expressa de maneira sincera o que ele está sentindo. Mas se você ler o final do Salmo, ele vai falar, mas apesar de tudo isso, Deus, eu sou grato a ti porque o Senhor cuida de mim e tal. Enfim, a oração, eu gosto muito disso, eu gosto muito de Salmo por causa disso. Gente, a oração, ela não é para você fazer Deus fazer o que você quer. A oração é para transformar o que você sente no que Deus quer para você. Quando você lê lá, por exemplo, o Pai Nosso, não é para você ler o Pai Nosso pensando assim, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, como se estivesse lendo qualquer coisa. Ou, por exemplo, como se estivesse pedindo algo para Deus, mas na verdade o que está acontecendo é que Jesus Cristo está ensinando você a orar. Você, através do Pai Nosso, orar a oração que Deus quer que você ore. É pedagógico, porque o que Deus está te fazendo entender é que a vontade de Deus não é que você realize o seu sonho.
mas sim que o reino dele seja instaurado, que você ore por todos, que todas as pessoas sejam beneficiadas, o pão nosso de cada dia nos ajude, perdoa as nossas ofensas, as nossas dívidas, assim como nós, entende a ideia, a dimensão da oração, como te leva para um outro lugar? Então, através da oração, Deus vai transformando o seu coração e te colocando com a expectativa no lugar certo. A oração é transformadora muito por causa disso também. Não quer dizer que você não possa pedir na oração, mas quer dizer que você precisa entender que a oração é um lugar onde você relaciona com Deus e através dela você é transformado e nessa relação você é moldado para que você também esteja de acordo com os propósitos de Deus. A palavra de Deus fala que as pessoas pedem e não recebem porque pedem mal. Ou seja, você está orando, cara, mas você está orando errado. E como se ora certo? Se ora certo quando você ora aquilo que é do entendimento da vontade de Deus. O bem comum, a bondade, a redenção do mundo, a restauração da criação. Tudo aquilo que engrandece ao Senhor é uma oração correta. Entende? Então é mais ou menos por aí, tá? Bom, eu sei que eu falei muito, mas eu quero fazer agora comentários objetivos sobre a nossa leitura de hoje. Começando com o Salmo 1, um salmo conhecidíssimo, tá? Que é aquele, bem-aventurado aquele que não segue o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o prazer na lei do Senhor, nela medita de noite, e tal, etc. É muito conhecido, né? O que eu acho de incrível nesse salmo aqui, gente, é a partir do verso 3. Essa pessoa que medita na lei do Senhor de noite, que não se assenta com os perversos, com as pessoas que maquinam o mal, ela é como uma árvore plantada à margem do rio. Olha isso, gente. Um rio tem água, obviamente, e o rio é onde você tem fonte de vida. E a pessoa que medita na lei do Senhor, a pessoa que segue a Deus, ela é como uma árvore que está plantada na beira do rio, ou seja, ela está sempre sendo nutrida pelo rio. Então eu entendo aqui que quem tem compromisso com Deus está sendo sempre alimentado, está sempre crescendo, e o texto vai falar que dá o seu fruto no tempo certo, as suas folhas nunca murcham e ele prospera em tudo que faz. Agora, olha que interessante, dá o seu fruto no tempo certo, né? É interessante, a árvore, ela dá o fruto e ela mesma come do seu fruto? Por que Deus escolhe a árvore para fazer essa analogia? É também pedagógico. Então, esse Salmo primeiro está falando justamente sobre isso. Sobre você entender a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você seja como uma árvore. Uma árvore que dá frutos. E os frutos são para outras pessoas. Então, a prosperidade, vamos dizer assim, o sucesso para Deus é você viver recebendo dele água, vida, nutrientes e repartindo isso através dos frutos que você dá. E aí, continua falando que as folhas nunca murcham, né? A pessoa que vive pela vontade de Deus, ela nunca morre, no sentido, ela nunca se desfalece, ela nunca desiste. Ela está sempre ali batalhando e crescendo, porque é Deus quem dá vida para ela. O mesmo não acontece com os perversos, são como palha levada pelo vento. Eu adoro essa analogia. Palha levada pelo vento. Olha que interessante. As pessoas que são como árvore, a árvore, a gente sabe que ela tem raízes, né? Então aí tem toda uma analogia que você pode até fazer em cima de um livro que eu tenho aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse livro aqui, Enraizados, né? Famosíssimo, do pastor Ebenezer Scouser, que é uma banda famosa. Hoje já não é tão famosa assim, mas é interessante, né? Ele vai falar sobre esse tipo de situação, mostrando que a árvore ela primeiro cresce para baixo, ele vai fazer uma analogia. Porque, de fato, as pessoas que têm compromisso com Deus, elas primeiro têm que crescer em humildade, têm que entender o que é servir, têm que descer realmente fortalecer as bases, criar a base, para depois ela crescer para cima, para ela ser vista de fato. E quando ela for vista, ela vai estar pronta para dar frutos e frutos que abençoam a vida dos outros. Agora, olha que interessante a palha, né? A palha, ela é facilmente levada pelo vento. Isso serve não só para as pessoas, ao meu ver, né, que não vivem conforme os decretos e os ensinamentos de Deus, mas as pessoas que às vezes estão dentro da igreja, mas estão com o coração no lugar certo, no lugar errado, na verdade, né? Porque quando você está com o coração no lugar errado, qualquer vento que bate te leva. Então a pessoa é completamente inconstante, sabe?
Então o vento pode levar a palha com facilidade, mas o vento não leva a árvore que está fundamentada na rocha. Na rocha não, vai. A árvore não vai crescer na rocha, mas enfim, que está fundamentada num solo, um solo fértil, um solo firme, próximo ao rio, e esse rio pode representar aqui, por exemplo, o Espírito de Deus, a vida que vem de Deus. Olha que interessante esse salmo, né, gente? Se você ver também o Salmo 23, que é outro da nossa leitura aqui, eu acho super interessante o Salmo 23 também. Eu acho que o Salmo 23 é o mais conhecido de todos, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará, ele me faz repousar em verdes pastos e me leva junto ao riacho. Enfim, eu já preguei sobre esse salmo aqui, e esse salmo traz aspectos muito interessantes, porque ele realmente vai colocar o Senhor como aquele que cuida de nós, aquele que... É tipo assim, eu tava falando com meu pai hoje, né? Meu pai tá até falando uma coisa pessoal. Meu pai está passando por um processo onde está querendo sair de um trabalho e ir para, enfim, uma outra carreira, como talvez até ser um autônomo. E aí eu estava conversando com ele hoje e eu falei insistentemente com ele, falei, pai, cara, quem paga a sua conta é Deus. Não tem um versículo que fala lá em Mateus que, poxa, até os passarinhos que não sabem, não raciocinam, não sabem exatamente o que vai acontecer, eles têm a paz e a tranquilidade de saber que Deus vai dar o alimento, quem dirá nós somos filhos, né? Então, nosso dever é o quê? É trabalhar, é fazer a nossa correria. Quem vai colocar comida na nossa mesa, quem vai pagar a nossa conta é Deus. A nós resta fazer a nossa parte, que é fazer as coisas bem feito, de coração. Né? Então, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aí vai falar a respeito dessa dependência de Deus. E é legal porque ele vai falar diversos aspectos interessantes aqui. E ele vai trazer, ó, prepara um banquete na frente dos meus inimigos, tal, tal, tal. Unge minha cabeça com óleo, seu cálice transborda. E aí, gente, é muito interessante aqui essa parte, que é o versículo 6 em diante. Ó. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida e viver na casa do Senhor para sempre. Salmo de Davi também. Olha que poderosa essa palavra, né? Certamente é uma convicção, uma certeza que a bondade de Deus vai me seguir todos os dias da minha vida. E isso é confiar no Senhor. E o salmista traz essa realidade, tem diversos louvores a respeito desse salmo aqui, que é lindo, e eu amo ele também. Né? E aí, se você for depois para o nosso terceiro salmo, nós temos o 139, conhecidíssimo também, e eu quero gastar um pouquinho mais de tempo aqui, porque o 139 eu acho bem interessante, né? Outro salmo de Davi. Ó Senhor, examina meu coração e conhece tudo a meu respeito. Sabe quando me sento, quando me levanto, mesmo quando longe, conhece os meus pensamentos. Então ele vai falar diversas coisas. E aí depois vai para a parte que eu acho sensacional, né? Que é aqui, ó. 7, né? É impossível escapar do teu espírito. Não há como fugir da tua presença. Se subo aos céus, lá estás. Se desço ao mar, ao mundo dos mortos, lá estás também. Se tomar asas, as asas do amanhecer, se habitar do outro lado do oceano, mesmo ali a tua mão me guiará. Eu poderia pedir à escuridão que me escondesses e à luz ao meu redor que me tornasse noite. Mas nem mesmo na escuridão posso me esconder para ti. De ti, né? Aí que interessante do 13, ó. Tu formaste o meu interior e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas, e disso eu sei muito bem. Aí, enfim. Como são preciosos os teus pensamentos a meu respeito, ó Deus. É impossível enumerá-los, não sou capaz de contá-los. 19. Ó Deus, quem me dera destruísse os perversos, faz de mim assassinos. Eles blasfemam contra ti, teu inimigo. Acaso, Senhor, não devo odiar os que te odeiam? Não devo desprezar o que se opõe a ti? Sim, eu os odeio com todas as minhas forças, pois teus inimigos são meus inimigos. Examine-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e vê meus pensamentos. Mostra-me se há algo que te ofende e conduza-me pelo caminho eterno. Esse salmo é maravilhoso. Você vê novamente aqui a sinceridade, né, do salmista Davi em expor realmente, né, que ele tem ódio das pessoas más. Então, o ódio é uma coisa que provém de Deus? Não é. Porque se você olhar Jesus Cristo, ele vai falar, cara, ame os seus inimigos e orem por aqueles que te perseguem. Davi está dizendo, eu odeio os que te odeiam. Então, você vê que é uma permissão mesmo de Deus esse tipo de livro estar aqui, porque você vê a sinceridade do coração do cara. Por isso que eu tenho muita dificuldade
de gostar de gente que quer pagar de boazinha. Quando eu leio pessoas como Davi, eu vejo um cara extremamente sincero que fala: eu odeio fulano. Deus, eu quero que você quebre o braço de ciclano, entendeu? Ele não fica pagando de legal, ele não fica fingindo ser algo que não é. A pessoa que acha que é boa demais, que é legal demais, a pessoa que acha que ela tá pronta, quando você vê um discurso muito positivista de você é sacerdócio real, você é cordeiro com Cristo, tudo isso é verdade, mas não se deixe enganar. O filho pródigo nos ensina que o filho volta para a casa do pai pela fome. Então, com o filho pródigo, a gente aprende que a gente volta para a casa do pai, não porque ele disse que nós somos herdeiros, não porque ele disse que nós somos cordeiros. Essa já é uma realidade. A gente volta para a casa do pai, porque toda vez que a gente se ensorbecesse, enfim, se enche de soberba, a gente começa a achar que a gente é bom, que a gente pode fazer as coisas sozinhos, que nós estamos num nível diferente, a gente vai lá fora, a gente perde tudo e a gente fica com fome. E quando a gente tem fome, a gente volta para casa do pai. Então, a gente não pode esquecer disso. Essas pessoas, que ao meu ver são pessoas diferentes, pessoas que carregam uma grande mensagem como Davi, são pessoas que erraram e erraram muito e nunca se deixaram ensorbecer, se encher, né, de soberba pelo que eles têm, deixam de ter, pelo que Deus falou, deixou de falar, porque, sabe, é completamente antibíblico. Essa conversa de que você é legal, você é bacana, tudo vai dar certo, você é bonzinho, não, você não tem mais um problema. Meu amigo, se você piscar e se esquecer por um instante de quem Deus é na tua vida e de quem você é, pecador, tu vai fazer besteira, irmão. Então, não se esquece que Adão teve tudo para escolher o correto e ele escolheu o errado. Não é você que vai ser o bonzão que vai escolher certo. Então, viva na dependência de Deus. Então, olha que interessante como o salmista, ele tem essa consciência, ele joga real com Deus e ele vai ainda dizendo: Deus, eu já entendi que não importa onde eu vá, o Senhor está lá. Não importa o quão eu acho que eu sou capaz de viver e me esconder de ti, ou quão poderoso eu acho que eu sou, todo lugar que eu vou, o Senhor está. Eu não tenho como escapar de Deus. Eu adoro essa expressão, porque é realmente isso, sabe? Aquelas pessoas que entregaram a vida para o Senhor, por mais que às vezes elas tentem fugir de Deus, elas tentem se esconder, o Senhor os alcança. Deus está sempre lá lembrando elas do porquê elas são filhas. Deus está sempre lá lembrando da aliança que ele fez com ela no dia que ela entregou a vida a ele. E não importa quantas vezes ele corra, a pessoa corra. Se ela entregou a vida a Deus, o Senhor Deus vai sempre lembrá-lo que ele está lá. Eu vi uma analogia uma vez que eu gostei muito. O pastor falou assim, né? Irmão, eu entendi uma coisa. Tem um X nas minhas costas que não importa onde eu vá, Deus sabe que eu tô lá. As pessoas sabem que eu sou dele. E eu sei que eu sou dele. Então o salmista traz essa dimensão. Não importa se eu for no mais profundo abismo, se eu for no mais alto céu, não importa onde eu vá, a tua presença me persegue e ainda bem que ela me persegue. E ainda bem que ela me persegue porque eu já desfrutei dessa presença. E aí ele vem e fala assim, né? Eu vou até pegar na outra tradução aqui para ficar um pouco mais tranquilo. Olha que legal. Como são preciosos os teus pensamentos a meu respeito, ó Deus. É impossível enumerá-los, não sou capaz de contá-los. São mais numerosos que os grãos de areia. E quando acordo, tu ainda estás comigo. Então, o salmista sabe o que é viver na presença e na dependência de Deus. E ele agradece por isso. Né? E, obviamente, esse salmo, como eu disse, eu não posso fazer uma teologia no sentido de criar uma doutrina em cima dele, porque ele tem diversos pontos aqui que, confrontado com outros textos, podem não se sustentar. Mas existe uma profundidade aqui, e você vê a inspiração de Deus, quando Davi está apontando para um atributo incomunicável de Deus, que é a onipresença. Deus, ele está em todos os lugares, os seus olhos passeiam sobre a terra. Então olha a profundidade do que está sendo dito aqui.
né? Então, gosto muito dos Salmos, recomendo muito que você leia os Salmos, porque os Salmos são poemas que você pode encontrar num momento de felicidade, eles vão expressar ali algo bom da alma e talvez no momento difícil vão te ajudar a entender alguns sentimentos, como por exemplo a ira que Davi manifestou aqui nesses Salmos. Beleza? Espero ter ajudado. A gente volta muito em breve. Hoje é sexta-feira. Eu vou postar esse vídeo até o final da tarde. E, bom, se tudo der certo, eu volto na segunda. Beleza? Beijão. Comenta o que você achou aqui e tchau.